Vindo aqui no meu canal, no meu estúdio de conversas, papos e declarações que às vezes a gente quer botar pra fora, quer deixar registrado. E eu acho que esse canal também serve como ajuda. Nosso objetivo aqui é restauração, é restaurar nossa mente, restaurar nosso caráter, restaurar nossas características internas, que eu acredito piamente que a gente pode mudar quando a gente quer, né? É uma opção que Deus nos deu, de mudança, de escolha, de transformação. E esse canal tem servido para isso, sabe? Eu tenho recebido mensagens, eu tenho ficado muito feliz, mesmo sendo um canal bem pequeno, e mesmo eu tendo pouquíssimo tempo para poder postar, para poder falar, mas eu fico muito feliz quando eu consigo parar para fazer isso. E geralmente é nesse momento que eu tô esperando minha filha sair da escola, que eu fico aqui no carro esperando um pouquinho. E eu fico feliz de poder estar aqui, sabe? Isso me faz muito feliz. É um lugar que me faz muito feliz. E hoje eu queria falar sobre a nossa mente, claro, né? Porque cada vez mais e cada vez mais que eu leio a Bíblia e cada vez mais que eu me conecto com pessoas, e eu tô fazendo um curso de terapeuta, e tudo tá na nossa mente. A nossa mente nos governa, a nossa mente nos transforma, a nossa mente pode nos levar pro céu ou até o inferno, né? E é isso que eu queria falar hoje, sabe? Que a gente possa estar atento, que você possa estar atento à transformação real que a nossa mente, os nossos pensamentos fazem. A gente pode criar um caos na nossa vida por causa dos nossos pensamentos. A gente pode criar um caos ao redor, no nosso meio ambiente, pela destruição que o pensamento maligno, negativo, opressor ou sem luz, sabe? Por mais que você não acredite em Deus ou na Bíblia, ou que você seja uma pessoa cética, ou que você seja uma pessoa que procura uma evolução sem procurar religião, e eu não prego religião aqui, eu falo sim da Bíblia, da palavra de Deus, porque é algo que eu acredito, e eu vejo que tudo tem respaldo na Bíblia, sabe? Desde a neurociência até todas as outras religiões, né? Ou elas seguem os ensinamentos de Jesus, ou elas procuram pegar trechos isolados da Bíblia, né? Que são fragmentos. Eu falo que outras religiões quando a pessoa prospera, vem dar certo na vida, é porque está usando fragmentos da Bíblia. E isso é claro para mim, né? Isso hoje não tem mais discussão quanto isso. E claro que eu vou sempre falar para você ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, né? Porque agora tem áudio, mas no sentido de renovar a sua mente, renovar seus pensamentos, trazer realmente a memória que pode te dar esperança. Porque o dia a dia está massacrando o ser humano. A ansiedade, a depressão, a angústia, as redes sociais, que todo mundo posta coisas lindas, encantadoras e não vivem isso. Está todo mundo destruído por dentro. E as pessoas estão se contaminando com isso e se comparando, achando que tem uma vida... o próximo tem uma vida perfeita, mas ele não, ou a gente não. E não é assim. Todo mundo tem problema, defeito. Todo mundo tem suas questões. Todo mundo acorda com a cara amarrotada, cansado, angustiado, com contas para pagar. Mas trazei à memória o que pode dar esperança. Por quê? Porque Deus é conosco. E quando a gente tenta mudar nossa vibração, quando a gente tenta mudar nossa frequência, quando a gente tenta ajudar o próximo, tudo está na Bíblia, né? Tudo que eu vou falar está na Bíblia. Quando a gente tenta amar ao próximo como a nós mesmos, porque na realidade somos um só. Quando a gente entender que somos um só, que é um coletivo único, que quando um não está bem, pode ser lá no Japão, aqui também não vai estar. E é uma grande egrégora, sim, que as outras religiões falam muito essa palavra, e realmente é isso. É uma egrégora única, sabe? É uma energia única, e não foi à toa que Jesus nos falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é isso que acontece. Nós somos feitos de energia. E quando a gente está num ambiente que a gente não se sente bem, quando a gente está num ambiente carregado, a gente não se sente bem, a gente não tem uma coisa estranha aqui, mas a gente não sabe identificar o quê. É porque somos um só, porque estamos aqui juntos, né? E a palavra tem muito poder, a palavra tem muito peso, e tudo que a gente fala volta sim, e pode voltar como bênção ou como maldição. As palavras ferem, as palavras magoam. Então, trazei a memória que pode dar esperança. Se alguém falar algo negativo contra você, mal de você,
primeiro reflita se você pode mudar. E depois, se não for aquilo, se não for uma verdade, ore ou converse com Deus e entregue essa pessoa na mão de Deus, para que Deus possa falar com essa pessoa. Mas não aceite, não interiorize isso para sua vida, porque se você guardar isso na sua cabeça, você vai adoecer, e é sério isso. As pessoas estão doentes. Eu tenho visto pessoas doentes, pessoas que estão na igreja, pessoas que estão em outras religiões, pessoas que fazem Ho'oponopono, pessoas que ouvem frequências de todos os segmentos. Não tem. As pessoas estão doentes. Por quê? Porque elas estão deixando se contaminar pela palavra. A palavra está contaminando mais do que muito vírus e bactéria aí. Eu tenho visto isso. Uma palavra maldita, né, que é dita numa hora ruim, errada, ou um jeito que a pessoa... Uma coisa que a pessoa passa para você, às vezes ela nem fala, mas só o jeito dela passar aquilo para você é angustiante e fere e dói, e as pessoas estão feridas, as crianças estão feridas, porque os pais, ao invés de falarem eu te amo, não falam porque não tem tempo. Ao invés de falarem sim, você vai conseguir sim, você é o melhor sim, você é uma bênção. Os pais não têm falado isso para os seus filhos. Isso é o poder da palavra, a frequência da palavra. A palavra é carregada de poder. Isso está na Bíblia também. E então, com isso, hoje eu queria deixar esse registro aqui. Eu queria deixar essa reflexão pra gente. Da gente bem dizer, bendiga. Bem dizer às pessoas. Fale palavras boas, positivas, porque isso traz retorno. Diga que ama. Não espera o momento certo para dizer que ama. Diga que ama, diga que admira, diga que a pessoa vai dar certo sim, impulsiona com palavras essas pessoas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa do meu passado, sabe, que ela me ajudou me divulgando quando eu tinha um estúdio de estética, e eu ajudei a ela também, de certa forma, porque ela era iniciante na área, né, de ser blogueira, né, divulgação, né, esqueci o nome da palavra agora. Mas ela divulga, e hoje ela é bem famosa, né, graças a Deus, e eu fui a primeira pessoa que ela divulgou, né, que fizemos parceria, né, influencer, ela é uma influencer nas redes sociais, e eu fui fazer uma pergunta a ela para uma divulgação, e ela falou assim, poxa, para você eu faço de graça, falou assim, porque você acreditou em mim. Aí eu achei aquilo tão bonito, sabe? Aí eu fiquei refletindo, falei assim, caramba, eu vi um potencial nela que ela não viu naquele momento, né? Mas uma palavra que eu disse, hoje ela tá aí, sabe? Sendo uma bênção. E que a gente possa ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas, sem esperar nada de ninguém, porque o objetivo não é receber nada de ninguém. O objetivo é a gente fazer diferença, a gente ser... Desculpa a expressão, a gente ser foda pra caralho, sabe? Quando a gente é assim, eu sei que é errado até, né, falar palavrão, que não é uma frequência boa, mas pra gente ser incrível, incrível naquele ponto que fala assim, poxa, essa pessoa ela é incrível, essa pessoa, as pessoas fazem o que for, ela não sai daquele pedestal que Deus colocou ela, não um pedestal de engrandecimento, mas naquele lugar que nada atinge, nada de ruim atinge, frequência negativa nenhuma vai atingir, porque ela está tão bem na presença de Deus, porque ela sabe quem ela é, porque ela está convicta das coisas que ela tem feito, que ela anda no caminho correto. E essa certeza que eu declaro na sua vida hoje, que você possa ser uma referência, que o que você fizer, as pessoas vendo ou não, você venha a ser uma referência. O que você tocar, que venha a ser abundante, venha a ser próspero. É isso que eu dedico às pessoas, sabe? Eu procuro ver esse lado das pessoas. É muito fácil a gente julgar, a gente falar mal, a gente ver os defeitos, porque todos nós temos defeitos. Mas quando a gente se posiciona em procurar o melhor, ver o lado bom, o lado positivo, falar coisas boas, produtivas, a gente consegue mudar vidas. E é impressionante, porque quando a gente dá isso, a gente recebe em abundância, 7 vezes mais, porque isso tudo está na Bíblia. Leia o Deuteronômio 28 hoje, é isso que eu deixo como meditação pra gente. Porque ali está dizendo o que a gente vai conseguir de acordo com as bênçãos de acordo com as bênçãos de Deus, com a nossa obediência.
E se apegue a isso, obedeça, sirva a Deus em espírito e em verdade, mas servir a Deus é isso, é amar o teu próximo, é bem dizer, é falar palavras de bênção, palavras de prosperidade. E é tão lindo porque a palavra de Deus se cumpre, porque quando a gente faz isso, as coisas acontecem, as coisas vão se conectando. E eu acho tão bonito isso, essa conexão. A gente se conecta com pessoas, com situações, com momentos. Aí são coisas pequenas, sabe? Que se tornam gigantescas. E eu tenho vivido isso, sabe? Desde... eu tenho profetizado palavras assim. Meu dinheiro é sempre muito abundante. Tudo que eu recebo, eu prospero, nada me falta. Eu tenho abundância, eu tenho prosperidade. E quando eu chegar nos lugares, eu vou pagar tudo com desconto. E eu tenho visto isso, eu tenho declarado aquela... Agora tem até uma trend, né, falando da garota sortuda. E a minha mãe, ela sempre me falava, Simone, você tem que... Desde novinha ela me fala isso. Você tem que andar de joelhos, porque Deus te abençoa tanto. Você pensa, Deus já te dá. E claro, a gente vai crescendo, a gente vai tendo nossas questões, a gente vai perdendo isso, né? E eu falei assim, não, eu já fui essa pessoa, então eu vou voltar a ser essa pessoa. Eu já fui uma garota sortuda. Então hoje eu declaro que eu sou uma garota sortuda novamente. E eu tenho visto isso, sabe? Coisas acontecerem de eu querer uma coisa simples, um exemplo. Eu tava precisando de uma mochila pequena pra academia. Uma coisa simples, só para não andar com chave, as coisas na mão. Aí eu entrei numa loja específica e pensei assim, qual chance teria de ter na promoção isso que eu quero, né? Aí eu olhei, tudo caro, e eu não queria gastar um valor alto porque era uma coisa simples, né? Só tinha uma mochila. E detalhe, eu ainda pensei assim, eu quero nos tons que eu gosto, que é ou verde escuro, azul escuro, ou cinza ou preto, né? Esses tons básicos, né? Quero uma coisa discreta. Aí tinha várias chegueis coloridas, bem menininha e tal. Aí eu falei assim, tá bom, não é pra ser hoje. Aí quando eu vi no Manequins, a única peça, menos da metade do preço. Aí ainda chamei a menina, né, da loja, ela tirou do manequim para mim. E qual é aí a reflexão qual chances teria? Eu profetizei aquilo na minha vida. Eu não esperei nenhum pastor, nenhum bispo, nenhuma irmã, nenhum primo. Não, eu profetizei porque Deus nos deu esse poder para profetizar no nome dele, né? O poder da palavra, ele fala isso. E eu profetizei na minha vida que eu sou uma garota sortuda, abençoada, abençoadamente sortuda. E eu tenho visto as coisas acontecerem. E a palavra de Deus diz que as bênçãos nos perseguirão. E por que a gente não está vivendo isso? Eu tive uma reflexão séria com Deus. Falei, Senhor, não estou entendendo, me mostra, me explica. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou o universo. Olha que Deus, que dimensão que é o nosso Deus. E por que eu não estou vivendo isso? Eu preciso viver isso. Essa abundância, eu mereço essa abundância. E agora eu tenho visto isso pelo meu posicionamento da minha mente, pelas reflexões que eu tenho feito, escutado, sentido. A minha vibração interna tem sido... não é fácil, tá? Porque tem que ser constante, porque os problemas chegam. Mas mesmo com os problemas, a gente tem que pensar. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou muito sortuda. Eu vou conquistar tudo que eu quero. Deus está comigo porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E as coisas são abundantes e cada vez mais. E nada vai me faltar. Nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Efatá. É isso que eu profetizo hoje na sua vida. E que esse final de semana, eu tô gravando numa sexta, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas que esse final de semana venha a ser um final de semana de transformação de mente para você. Um final de semana que a partir de hoje venha virar uma chave na sua vida, ter um start e você venha a ser abundante em todas as áreas da sua vida. Porque você pode, porque você também é uma pessoa abençoada, é uma pessoa de sorte, mas sorte em Deus. E todas as bênçãos nos perseguirão. Bom final de semana. Beijo!